Olá, alunos do quarto ano, tudo bom com vocês? Agora sim, nós vamos para a parte 2 aí do nosso conteúdo, né? Língua portuguesa e matemática. Então, vamos lá. Então, na aula anterior de português, nós lemos esse texto, né? O texto argumentativo que foi dividido em 5 partes. Então, nós vamos fazer as correções hoje, né? E ter conteúdo novo também. Então, vamos lá. A número 1, você vai ler um editorial intitulado O Trabalho Infantil, considerando esse título. É possível, então tinha coisas que nós precisávamos colocar aqui. Então, eu já vou partir para a correção. 2. Somente pelo título é possível saber que a opinião está sendo definida no texto? Bom, pessoal, somente pelo título não, né? Mas essa é a minha opinião. Nessa primeira parte do texto, as atividades 2 e 3 são muito pessoais e de vocês, porque olha o que vocês tinham que fazer. Sublinhar de azul dados ou informações que você não entendeu. Sublinhar de verde as palavras cujo significado não conhece. E de vermelho as opiniões de que não concorda. Então, assim, essas primeiras atividades a gente precisaria estar juntos para dar início às correções. Então, infelizmente, por estarmos preparados, não vamos poder fazer, mas façam, que eu vou ver o que vocês acham, o que vocês não concordam. Não existe certo e errado quando a gente está falando de opinião. A gente tem que, às vezes a gente não concorda, mas a gente respeita. Por isso que o texto foi dividido em 5 partes. Aqui na página 46 já conseguimos responder juntos, então vamos lá. Qual é o título do texto e a linha fina? O título do texto é Trabalho Infantil e a linha fina, a gente já aprendeu, é essa parte aqui. Então a linha fina é: Conselho Tutelar revela também que por trás de crianças que trabalham vendendo doces nos semáforos há sempre um aliciador, que não necessariamente é um familiar. E aí aqui ao lado nós temos aliciador, pessoa que estimula ou convence alguém a fazer algo geralmente legal a fim de obter alguma vantagem, né? Então a gente já conheceu o que é. Então, 5. A Prefeitura de Sorocaba está realizando uma ação. Qual é o objetivo dessa ação? Combater a exploração do trabalho infantil. Para isso, a gente bastava ter lido só essa primeira parte aqui. Então, continuando. 6. A Prefeitura identificou um tipo específico de trabalho infantil. E qual que é? O de crianças e adolescentes vendendo produtos nas ruas da cidade. B. Em sua cidade, você também observa esse tipo de trabalho? Sim. A gente observa assim, aqui no posto de gasolina, embaixo aqui na Padre Lindo Vieira, tem um menino que vende, como é que é o nome, gente? Trufas. 7. No título, na linha fina, no primeiro parágrafo do texto, há alguma opinião sendo representada ou constam apenas informações? Não, pessoal, não há opinião. Ó, vamos prestar atenção no título. Trabalho infantil não é uma opinião, ele está só dizendo. Conselho Tutelar revela que por trás de crianças que trabalham vendendo doces nos semáforos há sempre um aliciador. Então, assim, é o conselho, é um fato. Ele não está emitindo a opinião, ele está dizendo que é verdade que existe um aliciador. Então, não há opinião, não há o que a gente sublinhar, nem no título, nem na linha fina, certo? Continuando. Para fazer a parte 8, vocês tinham que ler a parte 2. Nós lemos juntos na última aula. Nos seguintes trechos do texto, identifique o que predomina, se é fato ou opinião. Vamos lá. O trabalho que vem sendo realizado pelas CIAs tem como objetivo imediato levantar o número de menores e locais mais frequentados pelo comércio. É um fato, ele está dizendo do trabalho das CIAs. Agora vamos ler o outro trecho. Comprar esses produtos para ajudar as crianças, como ocorre com boa parcela das pessoas, nem sempre ajuda os pequenos vendedores. É uma opinião, ele está dizendo que comprar dessas pessoas nem sempre ajuda, ele está dando a opinião. O fato é algo que ocorreu, olha a diferença. O trabalho que vem sendo realizado e comprar esses produtos. A opinião é uma interpretação do fato. Então ele está dizendo que as pessoas às vezes compram e acham que está sendo bom e na verdade não está. É uma opinião de quem está escrevendo o texto. Parte 3, vocês já leram. Então vamos lá.
Qual é o documento que determina a proibição do trabalho infantil? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, você já deve ter ouvido falar. 10. De acordo com esse documento, trabalho infantil é aquele praticado por crianças ou adolescentes antes dos 16 anos, a menos que já tenha 14 e trabalhe como menor aprendiz. Então, assim, você pode trabalhar antes dos 16, desde que seja como menor aprendiz e tem todas umas regras e procedimentos para trabalhar como menor aprendiz, tá bom? Mas é só com 14 anos. 11. No trecho a seguir, sublinhe de verde o que pode ser considerado o fato de vermelho que for opinião. Então vamos lá. Levantamento da secretaria aponta para 300 crianças e adolescentes nessa situação. Então, ó, quando a gente fala de levantamento da secretaria, é um fato, porque ele está se apoiando no que a Secretaria de Educação fala. A opinião vai, mas a impressão de que se tem é que o número é maior. Então ele está afirmando, ele está dando a opinião de que o número é maior. Vou pegar minha caneta vermelha aqui, ó. Tá vendo? Olha a diferença de fato para opinião. Continuando, parte 4, número 12 e 13. No primeiro parágrafo da parte 4 do texto, são apresentados 2 motivos pelos quais as crianças e adolescentes trabalham nos semáforos. Motivo 1, pessoal, elas dependem do dinheiro recebido para sobreviver. E 2, desejam dinheiro para poder consumir bens. Então, às vezes, os pais não têm condições para comprar determinado. Isso é o que está dizendo o texto, hein, pessoal? Não estou emitindo a minha opinião. Né? No texto fala que às vezes os pais trabalham o suficiente para dar o que comer e eles acham a necessidade de trabalhar para comprar outras coisas. 13. No segundo parágrafo desse trecho é narrado um fato envolvendo um final feliz para o rapaz e sua família. Que final foi esse? O rapaz e sua família receberam assistência de um programa da prefeitura. Foi isso que aconteceu no finalzinho aqui desse texto, dessa parte. Parte 5. Aí a gente tem a 14. Observe as palavras em destaque nesse parágrafo e relacione a seus significados. Então nós temos eventual, mendicância e viável. Eventual, algo que é incerto, que não se pode prever quando vai acontecer. A. B. Mendicância, condição de quem é mendigo, que se pede esmolas. E viável, algo que pode acontecer. Então, era isso que vocês tinham que fazer. 15, 16 e 17. Qual é a principal ideia defendida nesse editorial, que é o que acabamos de ler? A prefeitura deve propor ações para combater o trabalho infantil e garantir que crianças e adolescentes carentes possam estudar. Esse é o objetivo desse texto que acabamos de ler, nos conscientizar disso. Esse texto foi escrito com que objetivo? Expressar uma opinião a respeito de como combater o trabalho infantil. E aqui a 17 é pessoal. Mesmo existindo leis em um Estatuto da Criança e do Adolescente, porque, em sua opinião, ainda existem tantos casos de exploração do trabalho infantil? Converse sobre isso com os colegas e o professor e anote a conclusão que chegaram. Então, era muito bom que estivéssemos juntos para conversarmos e elaborarmos um texto a respeito disso. Eu vou ler mais uma vez aqui sobre texto argumentativo. Então, vamos lá. Um texto argumentativo é aquele em que é apresentado uma ideia defendida por meio de argumentos, na defesa de uma opinião. Pode-se recorrer a fatos históricos, dados numéricos, relatos de experiência de vida, etc. Quando se lê uma opinião, ainda que em jornais, revistas ou sites, não se deve aceitar todas as ideias sem fazer questionamentos. Um bom leitor é aquele que analisa, que lê, que busca informações, avalia opiniões diferentes e elabora sua própria convicção sobre determinado assunto. Para ter opinião, portanto, é preciso se informar e compartilhar ideias. Pessoal, antes de entrar no conteúdo do resumo, eu vou ler o texto agora todo de uma vez, para nós entendermos melhor. Porque na última aula eu fui lendo e parando. Então vamos lá, só um minuto para eu beber água. Então vamos aqui na parte 1 e vamos lá. Trabalho infantil.
Conselho Tutelar revela também que por trás de crianças que trabalham vendendo doces nos semáforos, há sempre um aliciador, que não necessariamente é um familiar. A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Igualdade e Assistência Social, CIAS, e com a ajuda de várias entidades, tem realizado uma ação coordenada para combater a exploração do trabalho infantil. Tema de uma entrevista coletiva promovida pela Secretaria na última quarta-feira. Os levantamentos realizados mostram que a cidade tem um grande número de crianças e adolescentes vendendo produto nas ruas, principalmente balas e doces, nos cruzamentos mais movimentados da cidade. O trabalho que vem sendo realizado pela CIAS tem como objetivo imediato levantar o número de menores e locais mais frequentados pelo comércio ilegal e conscientizar a população de que comprar mercadorias de criança nas ruas, apesar da comoção que provocam, não é o caminho correto. Comprar esses produtos para ajudar as crianças, como ocorre com boa parcela das pessoas, nem sempre ajuda os pequenos vendedores. Na realidade, alimenta uma atividade ilegal que expõe crianças e adolescentes aos perigos das ruas, os aproximam do tráfico de drogas e até da prostituição, além de gerar lucros para pessoas inescrupulosas. Como está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, o trabalho antes dos 16 anos é proibido, com exceção da atividade de menor aprendiz, quando a idade mínima permitida passa a ser de 14 anos. Não é essa a realidade que vemos nas ruas. Levantamento da Secretaria aponta para 300 crianças e adolescentes nas ruas. Levantamento da Secretaria aponta para 300 crianças e adolescentes nessa situação, mas a impressão de que se tem é que o número é maior, com menores vendendo produtos ao lado de pessoas pedindo esmolas e acrobatas improvisados querendo ganhar algum dinheiro. A CIAS, com o apoio de várias entidades do Ministério do Trabalho, Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Polícias Militar e Civil e a Associação Comercial, deu início à campanha Não ao Trabalho Infantil, inicialmente distribuindo panfletos para alertar a população sobre o problema. O Conselho Tutelar revela também que por trás de crianças que trabalham vendendo doces nos semáforos há sempre um aliciador, que não necessariamente é um familiar. Quando conselheiros identificam pessoas agindo dessa maneira, as denunciam à polícia. Mas o problema de menores transformados em vendedores de rua não é de simples solução. Muitos adolescentes recebem um bom dinheiro para essas jornadas de trabalho proibido. Muitos deles vêm de família com problemas financeiros sérios e dependem desse dinheiro para sobreviver. E há ainda em nossa sociedade o inevitável apelo ao consumo que atinge principalmente jovens e adolescentes. Há outro lado desse trabalho sobre a exploração do trabalho infantil, que vai além da edificação dos pontos de venda e do número de menores envolvidos. No final do mês de setembro, o prefeito José Crespo, do DEM, dava uma entrevista ao vivo nos estúdios da Rádio Cruzeiro FM, quando foi alertado por um ouvinte que crianças vendiam doce em determinado cruzamento da cidade. Terminado o programa, o prefeito convocou auxiliares das áreas envolvidas e foi até o local. O prefeito convocou auxiliares das áreas envolvidas e foi até o local, constatando o fato. O caso teve um final feliz. A mãe do rapaz foi localizada e descobriu que ele vendia doces escondidos da família. Tanto a família como o rapaz, segundo informações da prefeitura, começaram a ser assistidos pelo governo municipal e o adolescente que desejava retomar os estudos foi incluído em um programa da CIA. É esse tipo de atendimento que pode convencer crianças e adolescentes a deixar o comércio de rua ou mesmo a eventual mendicância. Os pequenos vendedores precisam ser encaminhados a entidades ou instituições onde recebem alimentação, incentivo para os estudos e algum tipo de orientação profissional. É necessário que lhes seja oferecido algo mais atraente do que ganhar alguns trocados nas ruas. É um atendimento complexo que exige recursos e envolve várias entidades e serviços públicos, mas é uma porta de saída viável para a exploração do trabalho infantil. Terminamos o texto, agora sim nós vamos entrar na página 51, que é o resumo.
Então vamos lá. Resumo é uma estratégia de estudo. Por meio dele, você anota as informações mais relevantes de um texto. Para treinar essa estratégia, faça o que se pede. Leia o trecho de um texto sobre o trabalho infantil. Então, eu não vou ler de novo esse texto, eu vou deixar para vocês. Então, o que vocês vão fazer? Vão responder a 2, a 3 e a 4. Vão fazer a 5 e a 6 e vão resumir aqui, ó. Reescreva somente as ideias principais, obedeça à estrutura do texto original. Se tem 2 parágrafos, o resumo também deverá ter 2 parágrafos. O título do resumo é o mesmo do texto original. Obedeça a ordem das informações, ou seja, resuma as informações na ordem que aparecem no texto original. Procure não copiar as frases, mas reescrevê-las com suas palavras. Faça a primeira versão do seu resumo no caderno e depois de corrigi-lo, escreva a versão definitiva nesta página. Então, vocês vão usar uma folha para fazer o primeiro resumo, depois vocês vão fazer aqui. O resumo é um recurso importante para seus estudos. Comece a praticá-lo quando for estudar alguma matéria ou quando fizer pesquisas para elaborar trabalhos escolares. Então, a gente está ampliando o nosso conhecimento. Vocês vão pegar um texto aqui de muitas linhas e reduzi-lo em 6 a 7 linhas, 5 e 7 linhas, como a lição está pedindo. Então, vocês vão pegar uma ideia e transformá-la, né? Vocês vão falar dela em poucas palavras. É isso que é o resumo. Aqui na página 53, 54, 55 e 56, nós vamos estudar sobre concordância verbal. Então, nós temos aqui, o verbo concorda com o agente da ação. Os meninos vendem produtos nos semáforos. O menino vende produtos nos semáforos. O que será que significa isso? Vocês vão reescrever aqui e vão entender melhor. Concordância entre pronome pessoal e verbo. Então, todos têm explicação aqui. E na próxima videoaula, eu vou corrigir junto com vocês e a gente vai entender melhor o que é concordância. Agora, nós vamos para o nosso conteúdo de matemática, que são, primeiro, as correções das atividades, né, das páginas 36, 37, 38, né? Que eu pedi para vocês fazerem. Aqui na página 36 eu vou deixar por conta de vocês, que vocês tinham que fazer o quê? Recortar lá do material de apoio e fazer o que se pede, depois completar essa tabela aqui. Então eu vou deixar essa atividade aqui individual, vou corrigir de um por um, porque eu quero ver como vocês estão lidando. Página 37. Trace os eixos de simetria da figura a seguir. Então, como vocês podem ver, no meu livro já está traçado. Então, a gente vai responder. Como se chama essa figura plana? Figura plana, hein? Ela se chama círculo. E quantos eixos de simetria você conseguiu traçar? Bom, vamos contar aqui o meu quanto tem? 2, 3, 4 eixos. Se você achou menos, não tem problema. Número 6. Nas malhas quadriculadas a seguir, desenhe uma figura simétrica às figuras dadas. Então, ó. Na B, é essa e na B é essa aqui, tá vendo? É uma pena que o meu esteja feito, que eu gostaria de fazer junto com vocês, passo a passo, para vocês entenderem. Página 38. Desenhe na malha quadriculada a seguir uma figura simétrica e trace o eixo. Então, era isso que vocês tinham que fazer. Eu também não fiz, porque eu quero ver como vocês estão lidando. Então, assim, tem algumas atividades que eu não vou corrigir de propósito, porque eu quero ver como vocês estão lidando. Na outra, os eixos de simetria nas figuras abaixo estão inclinados. Desenhe na malha quadriculada a figura simétrica à figura dada em relação ao trecho. Então, nós temos a figura aqui, colorida, e em azul a figura simétrica, né? E a mesma coisa aqui. Mais uma vez eu repito que é uma pena que o meu livro esteja com algumas... Já tem aqui, né? Porque eu gostaria de fazer com vocês, tá bom?
Aqui vocês podem desenhar a figura que vocês quiserem e traçar. Eu deixei por conta de vocês. Aqui no Aprender é Divertido, a gente também não vai conseguir fazer junto, mas vocês podem fazer como vocês quiserem aí na casa de vocês. Vocês podem mostrar para mim na live e tudo mais. Finalizamos as correções, nós vamos para o nosso conteúdo de hoje, que é área de figuras planas. Então vamos ler? Os alunos do 4º ano construíram uma horta na escola. Olha a horta aqui. A superfície do terreno destinada à horta foi dividida em quadradinhos de mesmo tamanho, vocês podem observar. Considerando cada quadrado como unidade de medida, podemos afirmar que coube 4 couves nessa superfície, é isso? Coube 4 vezes nessa superfície, ou seja, a área da horta em que as cenouras foram plantadas é igual a 4 quadrados, ó. 1, 2, 3, 4. Coube 8 vezes essa superfície, ou seja, a área da horta em que os pés de alface foram plantados é igual a 8 quadrados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E coube 12 vezes nessa superfície, ou seja, a área da horta em que os tomates foram plantados é igual a 12 quadrados. A área total ocupada pela horta é igual a 24 quadrados. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, é isso mesmo. E nós temos atividades, páginas 41, 42, 43 e 44 e 45 e chega. São muitas atividades? Não, pessoal, nós temos uma pouquinha coisa de português e uma pouquinha aqui de matemática, certo? Eu vou fazer a número 1 aqui com vocês, então vamos lá. 1. Registre na tabela a seguir a área dos polígonos representada na malha quadriculada, considerando o quadradinho como unidade de medida. Então, na A, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa, esqueci aqui. Então, a área são 12. A B, vamos contar? 1, 2, 3. 3 vezes 3, 9. A C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E a E, 1, 2, 3, 4. Bom, pronto. Vou fazer só essa primeira parte. A A e a B deixo por conta de vocês. Então, nós temos atividades de língua portuguesa e atividades de matemática. Páginas 41, 42, 43, 44, 45. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a próxima videoaula. Tchau!